Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora estamos caminhando para o nosso terceiro vídeo, ainda fazendo uma análise sobre a sessão de coaching com uso de hipnose que aconteceu no decorrer da novela da Globo. Pessoal, é o seguinte, no primeiro vídeo eu comentei sobre a sessão de coaching, no segundo, a ação da tarefa que não foi estipulada pela própria coachee, que é a cliente, e foi inferida pela sua coaching. E agora, na parte final, eu vou falar sobre o uso da hipnose. E no dia seguinte, a novela, no dia 8, ele ainda estende, começa falando sobre o final dessa sessão e o que aconteceu, os resultados dessa sessão com uso de hipnose, ok? A intenção desse vídeo é que a gente entenda um pouco mais como funciona esse universo da hipnose, como você pode utilizar, caso seja um hipnoterapeuta, e se você é uma pessoa que está buscando a hipnose para solucionar problemas e entender algumas questões dentro de você, para que você saiba realmente como funciona o processo, tá ok? Então vamos lá. Nessa parte aqui, eu vou pular a parte inicial, que é do coaching. Meu padrasto, vamos sentar. Virou briga. Então o sentimento vem à tona com facilidade. Nesse final aqui, ela vai iniciar o processo dela de hipnose, e ela já comete novamente uma inferência aqui, mas eu já falei nisso no primeiro vídeo. Só que isso aqui, quando a gente vai trabalhar com hipnose, qualquer coisa que seja falada antes da sessão e depois da sessão, normalmente deixam alguns gatilhos. E aqui ela já fala, a coachee, a cliente, acaba de explicar para ela que acabou virando uma briga porque ela negou, e ela fala, as emoções vêm com facilidade. A intenção não era essa, de gerar uma confusão, isso não é ecológico, isso aí está no segundo vídeo. E aí ela começa a falar com a menina e diz que vai acessar, então, agora, vai utilizar a hipnose. Mas sim, é muito mais difícil. O nosso cérebro é dividido em duas partes. O lado esquerdo é a ciência, é tudo que é objetivo. Você é uma pessoa que gosta de ser objetivo, por isso que você analisa seu padrasto com palavras. Mas o lado direito é o lado da imaginação, da criatividade. Sim. Eu sei, mas por que você está falando isso? O lado direito do cérebro não conhece o tempo. A emoção está sempre presente dentro de nós, gritando. Eu não sei pra você, pra mim, eu, Marco, acho que essa palavra não soa muito bem. As minhas emoções estão dentro de mim gritando. Emoções gritando normalmente me reportam, ainda mais pensando num trauma, num bloqueio, num problema, não me reporta coisas muito positivas. Eu não consigo imaginar as crianças gritando e correndo no quintal. Eu sempre acabo fazendo uma associação, essa é a minha interpretação, ok? Então, de repente, se você ouvir a palavra, as suas emoções estão gritando dentro de você, dentro de um contexto, estamos num parque, nos divertindo, talvez seja uma outra visão. Num processo clínico, onde uma pessoa está já com os olhos extremamente... Dá uma olhadinha como é que está o rosto dela aqui, ó. Direito é o lado da imaginação, da criatividade. Ó, olhando o rosto dela aqui, não transparece que seja um rosto que seja tranquilo. Até mesmo porque ela está querendo entender onde a coaching quer chegar com esse tipo de observação. Eu sei, mas por que você está falando isso? O lado direito do cérebro não conhece o tempo. A emoção está sempre presente dentro de nós, gritando. Mas pode ser alguma coisa que aconteceu há muito tempo, uma coisa que a gente não lembra, alguma situação importante, difícil que a gente passou. Novamente, a questão da inferência e uma sugestão que está sendo dada. Suas emoções estão gritando dentro de você. Pode ser uma coisa que aconteceu há muito tempo, uma coisa séria, uma coisa grave. E aí qualquer coisa que vá sendo colocada vai alimentar o pensamento direcionado a esse caminho. Então, mesmo que a pessoa não tenha esse tipo de sentimento, ao começar a receber essas sugestões, ela começa a resgatar. Eu sempre ensino em todos os meus cursos para os meus alunos. Todas as palavras serão processadas e todo o processamento gera um pensamento. Então, ela está processando essas informações. Um equívoco aqui. O nosso cérebro é dividido realmente em dois hemisférios, onde nós temos um lado que é mais envolvido na parte artística, a parte das emoções, um lado mais racional. Ok. Mas, quando a gente tem o registro de uma memória, essa memória não é dissociada, é gravada numa gavetinha, vem a memória visual
e a percepção, e na outra a gente tem uma gavetinha com as emoções. Não funciona assim. A emoção vem junto, é como se fosse um filme, alguns Ds, né? Nem 3D, 4D, 5D. Ele registra toda aquela informação, registra tudo o que estava acontecendo, o som, o cheiro, o gosto, a cor, o tamanho, o formato, as coisas que estão em volta. Para você entender, já atendi vários casos onde o foco do problema era e o cliente acabou generalizando por coisas que estavam em volta. No caso aqui dela, me parece também que não é diferente disso, porque ela tem uma fobia de tartaruga. Possivelmente o que aconteceu foi próximo à tartaruga, pelo que a gente vai discutir ainda aqui, e isso trouxe um registro que generalizou. Então, o ato ligou-se então à tartaruga também. Só que aqui no processo a coaching já começa a fazer algumas sugestões que podem implicar sim em resgate de memórias que não são as que nós gostaríamos para resolver uma questão, ok? Por isso que nós sofremos sem saber o motivo às vezes. Desculpa, não tô entendendo onde você quer chegar. Não estou entendendo onde você quer chegar, mas na verdade a função do nosso, como eu explico para os meus clientes, eu sou apenas um guia turístico, eu sou a lanterna na mão dos meus clientes. Eles apontam para onde eles querem. Onde eles querem chegar. Eu não quero chegar em lugar nenhum. Quem quer chegar é ele. Então, se a gente tem um foco bem estabelecido numa anamnese, é importante que a gente vá em direção àquilo, para que o cliente se sinta seguro e saiba que eu não estou inventando nada ou traçando um caminho, uma rota, que ele não se sinta seguro ou não saiba para onde está indo, tá? Nós vamos acessar o seu lado direito do cérebro. A hipnose não acessa o lado direito do cérebro ou o lado esquerdo do cérebro. A hipnose acessa a mente inconsciente da pessoa. A mente consciente já está sendo acessada o tempo todo. Existe alguns mecanismos de proteção, mas nós queremos acessar o que está inconsciente, não as emoções ou algo que esteja na direita ou na esquerda. Nós vamos buscar a mente inconsciente da pessoa. E é lá que as memórias estão registradas, voltando ao que eu acabei de falar, juntamente com todas as informações que são pertinentes àquela memória. Ok? Para tentar entender um pouco o que acontece aí. Tentar. Quem tenta não faz. Nós já falamos sobre isso. É muito importante. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre a palavra tentar. Mas evite, risque da tua vida a palavra tentar. Me ajuda a colocar essa cadeira aí do lado. Feche os olhos. Eu tô com medo. Fica tranquilo. Você vai respirar fundo 3 vezes. Respira. Olha, pessoal, o procedimento de colocar uma pessoa em transe é bem diferente do que a gente viu aqui. Apenas 3 respirações, a menina já está dentro de um processo de transe, já está conseguindo criar as imagens. A intenção dentro de um processo clínico é diferente do que está sendo apresentado aqui. Eu entendo que numa novela não caberia fazer uma sugestão, uma indução que fosse mais longa, para alcançar o objetivo mais próximo da realidade, ok? Você volta no tempo e está num jardim lindo. Um jardim com flores, árvores, plantas. A parte legal da hipnose é que quando uma pessoa está em transe e você vai conversando com ela, normalmente essas informações a gente colhe na anamnese, perguntando para ela como seria um lugar bonito, bacana, onde ela se sentiria bem, em paz. Então eu faria algo bem específico ao que aquela pessoa está pedindo. Se a pessoa gosta de praia, é praia, campo é campo, e aí cada um vai criar o seu lugar. Mas é exatamente assim, o que a gente vai falando e construindo, as imagens vão aparecendo e sendo montadas. O processo de transe, com esse rebaixamento, onde as nossas ondas cerebrais vão sendo alteradas, a gente consegue criar com mais facilidade. Nosso poder de abstração, de imaginação, ele fica muito mais aguçado, muito legal. E ela continua levando a pessoa aqui. Chega um momento que, assim como ela já iniciou dizendo que você vai voltar, ela voltou e já voltou como criança. Isso é possível de ter acontecido sim. E aí, nesse momento aqui,
Ela está passeando por entre as flores. Sinto o perfume das flores. Ok. Você sente paz, muita paz. Você bata uma porta no fundo do jardim. Você se aproxima. Nesse momento, ela está criando um caminho. Ela está dizendo, você vai ver a porta e nessa porta, então a sugestão está sendo direta por parte da pessoa que está fazendo o procedimento. Isso, na minha opinião, é um tanto quanto invasivo. Existem outras formas de você trabalhar isso sem que você precise necessariamente inferir e direcionar a pessoa, até mesmo porque você vai colocar a pessoa diante de uma situação que talvez ela não esteja pronta. Então existe toda uma preparação que deve ser feita anteriormente para preparar a pessoa e ela estando preparada, estando cheia de recursos, aí sim ela vai poder enfrentar isso. Já tratei inúmeros casos como esse que está sendo trabalhado aqui na novela de abuso, e o cuidado com o paciente, com o cliente, chamem como você achar melhor, é extremamente importante, porque essa pessoa está enfrentando algo dolorido. A hipnose vai trabalhar com memórias que possivelmente sejam doloridas, só que serão trabalhadas de uma forma extremamente respeitosa e com alguns procedimentos de proteção, para que essa pessoa consiga passar por essa memória de uma forma mais tranquila, menos dolorosa, mais segura, ao ponto de resolver aquela questão e caminhar em busca da solução. Nós não vamos fazer com que a pessoa somente viva a experiência sem que ela alcance o objetivo, que é solucionar aquilo que está gerando o trauma, a fobia, o bloqueio, a depressão, seja o que estiver sendo trabalhado, ok? Então aqui ela continua caminhando, ela entra dentro da sala e ela começa a se deparar com as tartarugas. E aqui ela começa a ter a ideia de algo diferente. Uma pessoa aparece. Não sei se você percebeu, a terapeuta estava com a mão na cabeça da cliente. Isso é muito complicado. Uma questão de abuso, por exemplo, abuso sexual, o toque é algo que pode iniciar, pode chamar algo que aconteceu no momento. Como a pessoa está vivenciando aquela experiência novamente, um toque pode exacerbar, pode exagerar qualquer coisa que esteja acontecendo ou ancorar, e isso seriam outras aulas, outras informações. Mas o ideal é que você evite qualquer tipo de toque ou contato, porque isso é totalmente desnecessário no procedimento clínico, tá? Não sei se você percebeu, na hora que ela levanta da cadeira, ela passa a mão no pescoço na direção onde ela estava mexendo, né? Como se alguém estivesse pegando. Então, na imagem que a gente viu na imaginação dela ali, na memória, a gente não vê ele colocando mão, não vê nada acontecendo. Mas o toque estava possivelmente irritando e ela tirou a mão com um ar não muito bacana. Isso poderia acontecer sim, caso alguém estivesse mexendo numa pessoa que está revivendo uma situação traumática como essa, tá? E ela saiu do transe sozinha. Realmente a menina falou que isso é grave de acontecer, é difícil de acontecer, e realmente é difícil uma pessoa sair sozinha do transe, mas é possível quando a pessoa quer fugir daquilo que está acontecendo. Mas não necessariamente quer dizer o que ela vai falar agora para a menina. Menina ainda. Eu era uma menina. Eu tava brincando no tanquinho de tartaruga. De repente eu vi que tinha alguém andando ali. Quem? Agora já entra a segunda parte, onde começa a novela no outro dia. Menina! Eu tava brincando no tanquinho de tartaruga. E eu não tinha medo.
Isso é bom, é um avanço. Você enfrentou o seu medo de tartaruga. Sim, mas de repente eu... Aqui ela começa novamente a inferir, não esperando a cliente acabar de falar. E ela começa a falar que a gente precisa descobrir o que aconteceu, a gente precisa saber isso. E ela fala assim, não, não vou. E ela foge do processo terapêutico, fala que não vai voltar mais. Ela explica, nossa, isso foi muito grave, o que aconteceu foi extremamente sério, porque você saiu, então o que essa pessoa fez foi muito forte. E aí ela começa a criar algumas situações relacionando a saída do transe inesperado com o que aconteceu na memória dela, tá? Aí essa garota volta depois para casa. Oi, filha. Oi lá. Você chegou atrasada, hein? O Vinícius está comendo o último pedaço de torta de chocolate. Seja por isso. Dá um pedaço. Quer lá? Não, tira essa pausa de baixo de mim. Oi, Tira. frescura essa, sai Sai de perto de mim! Tá tudo feio. Como ela saiu do transe, a gente não vê o processo terapêutico acontecendo ali depois, a gente não deixa isso acontecer. A pessoa vai identificar uma memória, nós vamos trabalhar essa memória para que essa memória não gere dor mais para a pessoa. Então ela sai da clínica bem. A gente vai estabilizar novamente o cliente para que ele possa voltar para a sua vida bem. Ah, ela pode ter chorado, pode ter sofrido, pode ter passado alguma situação durante o processo do transe, que foi bem conduzido, acompanhado. Existem várias formas de você tirar a pessoa desse processo para que ela não sinta o impacto da memória, daquilo que, até usei agora há pouco um termo, imaginando e a memória, o processo imaginativo, restaurando aquela informação, criando aquela memória. A pessoa vai buscar essas informações na mente dela, e isso pode ser dolorido para ela, ou pode ser desafiador para ela. Se ela estiver imaginando de repente uma cena que não aconteceu, um futuro que ela queira desenhar na mente dela, isso pode ser desafiador para ela. Então tudo isso é criado na nossa mente, tanto coisas que já existem ou coisas que serão criadas. O que a gente tem que tomar cuidado com as inferências ou com sugestões que vão acontecer antes ou depois é que a pessoa pode criar uma memória falsa. Ela pode inventar uma coisa que não aconteceu, porque foram sendo plantadas informações e a pessoa fica confusa. Será que aconteceu ou não aconteceu? E ela foi devolvida ao mundo, ao ambiente dela, sem ter sido estabilizada. Então ela voltou para casa dentro do processo crítico, com aquelas informações que foram iniciadas dentro do processo da hipnose. E aí ela chega em casa, discute com o padrasto, que no caso aqui, pelo que a novela está desenhando, foi a pessoa que teve algum problema com ela, não sei, isso só vamos saber mais pra frente. E aqui ela chega no quarto e o marido tenta entender o que aconteceu. O que aconteceu agora, irmão? Encontrei a Adriana, a irmã da Clara, de novo. Ela tá me ajudando com minhas questões internas, já te falei. Tá, mas por que você tá transtornado? O que aconteceu? Ela fez uma sessão de hipnose comigo. Você ficou inconsciente? Não foi estranho, porque eu não perdi inteiramente a consciência. Isso é uma reação normalmente que as pessoas têm. Eles ficam, mas eu perdi ou não perdi a consciência? Eu estava ou não estava em transe? O processo de transe, como diria Milton Erickson, e essa hipnose que foi utilizada foi ericksoniana, o transe é uma experiência do cotidiano de todas as pessoas. É mais natural do que nós pensamos. A ideia, então, desse vídeo é que você comece a entender um pouco mais esse processo, para que não fique nenhum tipo de informação que crie uma dúvida e você possa imaginar que o processo é ruim ou dolorido ou que as pessoas vão sofrer. Já teve vários casos, muitos casos, e infelizmente muitos abusos que acontecem dentro de casa por familiares de todas as coisas. Eu já vi de todos, avô, avó, pai, mãe, irmão, tio, primos, já vi todas essas experiências.
E a questão toda é que você vai devolver essa pessoa para o ambiente familiar dela, depois ela descobrir que foi abusada por alguém da família. Então, é muito difícil a gente fazer esse processo sem estabilizar a pessoa e devolver ela para esse ambiente. Vai gerar uma contenda, uma guerra, uma divisão na família. A gente precisa tratar isso para que a pessoa possa voltar a esse ambiente familiar e ela possa construir uma relação nova familiar, uma estruturação que seja saudável para ela e para as demais pessoas que estão ao seu redor. Então a sugestão que fica para você é que aqui ele ainda fala mais um pouco com ela, que ela tem que continuar, que tem que descobrir quem era esse homem, o que esse homem fez. Entra um pouco o lado da curiosidade das pessoas, você tem que descobrir, você tem que saber, não tem que nada, não precisa nada. Você pode muito bem trabalhar de outras formas, ok? Eu sempre que eu for trabalhar com hipnose, eu vou ter que sentir dor, eu vou ter que dar de cara com os meus maiores medos e não precisa ser assim, ok? O processo de hipnose ele pode ser extremamente respeitoso, extremamente equilibrado e com certeza as pessoas que trabalham de forma séria vão poder te atender muito bem e vão fazer um caminho muito saudável. Todos os meus alunos são ensinados a trabalhar de forma respeitosa para que eles não gerem nenhum tipo de transtorno. Quando eu estou trabalhando com as pessoas na clínica, é o mesmo procedimento. Então procure profissionais que podem te ajudar e você vai ter uma experiência extremamente maravilhosa, alcançar resultados de forma rápida. A hipnose ela é reconhecida pelo Conselho Regional de Psicologia, Medicina, Fisioterapia, Odontologia. Ela é ciência, ela é respeitada, ela existe de verdade. Tudo que até Freud, que a gente vê e fala, falou mal da hipnose, na verdade todo o conhecimento dele foi embasado sobre os inícios das pesquisas dele, juntamente com Breuer, com Charcot, com o uso da hipnose. Então a hipnose ela é uma ciência, ela é uma ferramenta muito, muito bacana que gera resultados maravilhosos. Então busque conhecer mais, conheça cada vez experiências novas, isso vai ser muito bacana para você. Se quiser conhecer mais também, é só você continuar assistindo os vídeos aqui, que você vai ter novas informações sobre o uso da hipnose, do coaching, e estou aqui para te ajudar. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.